Então, se o produtor ele deixar de avaliar o solo aí no período já após colheita, é um erro que ele comete, né? É muito comum não dar essa devida atenção ao solo já no pós-colheita, esperar só para quando vai plantar novamente? A gente tem uma agenda muito tumultuada e o produtor, então, você imagina que ele tem que tomar várias decisões. A partir do momento que ele está colhendo, ele já está pensando na comercialização, ele está pensando na aquisição dos insumos, fora, né, o restante dos vários problemas que ele tem para resolver, que é desde a manutenção da máquina, desde a aquisição de próximos insumos e olhando, inclusive, a parte administrativa, né? Então, o produtor tem vários pontos que ele precisa ter ali naquele momento. E uma das coisas que ele precisa de ter essa atenção para ele se planejar melhor, inclusive para esses próximos passos, é a análise de solo. O quanto antes ele conseguir ter essa visão do solo em perfil, conhecendo bem as propriedades dele com relação à parte química, a parte física do solo, se tem ou não tem compactação, como é que está a parte biológica desse solo. Hoje a gente tem análises específicas que já nos permite entender a saúde do solo, Joyce. Então, a gente está hoje num nível que a gente consegue diagnosticar muito bem com antecedência como que está as características daquele solo, para ele poder atingir o máximo possível daquele potencial que o solo vai permitir. A gente sabe que para produzir não é só o solo, né? Nós estamos falando do solo como ambiente de sustentação, mas também como um ambiente de poder nutrir, né, e proteger a planta. Mas a gente sabe que tem outros fatores, como o próprio climáticos, que vão ali influenciar. E o quanto antes o melhor manejo for aplicado, né, em cima desse diagnóstico, a gente vai conseguir sair com um planejamento melhor. Aí o produtor ele vai ter uma janela para aplicação de corretivos, né, seja ele calcário, silício ou gesso agrícola, mas ele também vai entrar com um manejo mais bem preparado para o tipo de plantio que ele vai realizar. Por quê? Porque a gente sabe que dependendo da questão que o solo se encontra, a gente vai precisar de aplicar algumas práticas de manejo, que a gente chama aí que hoje a gente consegue empregar, por exemplo, o uso de plantas de cobertura, para que aquele solo se mantenha mais protegido, que a gente consiga manter uma temperatura, manter a umidade daquele solo mais adequada, enfim, são várias práticas de manejo que aquele diagnóstico inicial vai nos permitir a gente tomar a melhor decisão. Tá? Então, quanto antes for feito o diagnóstico do solo, melhor, porque aí é mais tempo para preparar, né? Para fazer o manejo correto, para preparar, porque às vezes se precisar aplicar algum defensivo, respeitar o tempo aí entre uma aplicação e outra. Ô, Maurício, o que caracteriza um solo equilibrado e resiliente? A gente parte de 3 pilares importantes, né? Antigamente a gente não tinha uma noção tão clara de como eles se influenciavam, mas hoje a ciência já está muito mais próxima da aplicação ao campo. Então a gente consegue hoje monitorar muito bem como que cada um desses fatores se influencia. A gente está falando que o aspecto físico é um deles, né? Quanto maior a compactação de um solo, maior a dificuldade desse solo em permitir que a planta se estabeleça, que ela consiga desenvolver o seu sistema radicular. Outro ponto fundamental é que um solo de dificuldade, que tem uma dificuldade de penetração, ela normalmente sofre com maior lixiviação, maior problemas com excesso de água. Então a gente tem muito escorrimento, que é aquela perda, né, da matéria orgânica superficial. Quando a gente fala que existe um outro parâmetro, que é o químico, nós também temos que ter uma preocupação, principalmente em corrigir esse solo, que a gente consiga colocar ele de uma forma com que a planta tenha menor dificuldade de desenvolvimento. E aí a gente tem que corrigir ele, principalmente com relação a nutrir, com relação a alguns elementos importantes, como o cálcio, por exemplo, e a gente também tem que eliminar alguns elementos, como o alumínio, que é muito natural, apresentado na maioria dos solos do nosso país e que limita que a planta consiga se desenvolver. Então, você olha, quimicamente e fisicamente, são duas características que andam juntas. Se eu corrigir quimicamente, eu estou permitindo com que a planta
consiga ter condições de desenvolver o seu sistema radicular mais profundo. Automaticamente eu estou criando o quê? Um ambiente que a própria planta vai se beneficiar, porque ela consegue, a partir do momento que ela aumenta o seu sistema radicular, ela melhora a estrutura do solo. Eu estou quebrando aquele impedimento físico que antes existia. E automaticamente, corrigindo a parte química e a parte física, você tá permitindo que aquela raiz que desenvolveu ao longo do seu perfil de solo, ela, ao mesmo tempo, na decomposição, né, ela vai distribuir uma melhor matéria orgânica. E automaticamente, a matéria orgânica, ela é matéria, né, ela é alimento para a biologia do solo. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Aquilo que a gente entendia que era feito, né, na época dos nossos avós, que o uso da matéria orgânica, o uso de plantas, de cobertura, compostagem, antigamente era limitado à horta. Hoje a gente traz todos esses conceitos como práticas mais sustentáveis e mais produtivas, porque necessariamente a gente não precisa de ter um sistema produtivo que vai ter uma sustentabilidade maior com menor rendimento. Hoje a gente busca isso, o equilíbrio químico, físico e biológico, permitindo que o produtor tenha uma longevidade maior desse solo, uma saúde melhor e uma produtividade melhor. O Brasil se destaca hoje, Joyce, inclusive foi assunto, né, no COP30, como sendo hoje um grande celeiro produtor, mas também sendo um grande celeiro em tecnologia. A gente tem que ter orgulho do quanto que o nosso país se desenvolve, quanto se desenvolveu e ganhando prêmios lá fora, né? Então, hoje a gente tem uma referência muito positiva para o nosso agro.